A senhora estava falando ali sobre os falsos profetas, sobre aquele que a gente pode considerar como um herege ou que fala uma heresia no Brasil. Eu interrompi no Valdemiro Santiago, para a gente falar um pouquinho. Quem mais no Brasil assim a gente pode Mas eu te falei, o Ed tomar Macedo, cuidado? Valdemiro, o Ed René, tem muitas, Ricardo Gondim, tem muita gente, Fábio, hoje brincando, né? O Gondim, ele foi para essa área de igreja progressista, né? Sim. Eu não falo igreja inclusiva porque eu penso que a igreja de Jesus ela deve ser inclusiva. Sim. Aceita a todos, só não aceita tudo, né? Com Prega certeza. a palavra de Deus a fim de transformar essa vida, de mudar a mentalidade, né? Viver essa metanoia, mudança de mentalidade. Mas esses caras estão se ingressando por um caminho perigoso, que é o progressismo mesmo, dentro dessa agenda woke, né? Transformar seres humanos em seres totalmente desumanizados, homens em demônios, em bestas feras. E esses caras, infelizmente, Gondim, sempre respeitei. O menino lá, o Ed René. Poxa, eu assistia o Talmidinho, o caminho do discípulo dele. Eu era muito edificado pelas palavras, pelos ensinamentos do Ed René. Mas hoje não dá para assistir mais. Nem naquela intenção, vou assistir aqui para filtrar e reter alguma coisa que é Justamente. boa. Não dá mais porque esses caras abraçaram essa agenda woke aí que... LGBT. Agora, eu não sei, será que tem alguma... Esses caras vêm com a consciência pesada? Eu queria um dia aqui, eu já falei isso para muita gente, eu queria um dia aqui na mesa, a mesa, não porque senão vai ser em cima, aprendi com minha amiga Cíntia Chagas. Ela é terrível. Não é é a. Então, eu queria aqui um dia... Um pastor de uma igreja chamada inclusiva, progressista, porque eu quero saber, será que a consciência desses caras em algum momento não pesa? Será que ele não é cobrado? Ele consegue dormir bem? Porque tá discipulando um povo praticamente para ir para o inferno, pô. Ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar milhares, centenas de pessoas para o inferno junto com eles. Isso, e confessadamente, né? E o povo está se deixando levar. Eu tenho 2 livros aqui, Fábio, que eu queria sugerir. Corrupção da Linguagem, Corrupção do Caráter, como o ativismo woke está destruindo o Ocidente e como desarmar a cultura woke, né? Um manual de campo para recuperar o bom senso, que é o bom senso que está sendo perdido. Porque à medida que você começa a comprar a ideia dessas ditas minorias para que você se amolde ao padrão delas e tente ganhá-las, porque a gente não vai ganhar esse povo, não vamos ganhar o coração deles. Pelo contrário, eles que querem conscientizar de que nós, a maioria, estamos errados e de que eles estão corretos. Como? Pegando todas essas ideologias, colocando tudo no mesmo pacote, ou então, eu li num desses livros, naquele lá, eu li nesse livro, Como Desarmar a Cultura Woke, que eles mesmos estão criando tantas, nem eles sabem o significado das palavras que eles colocam. LGBTQIA+, YZ, não sei o que mais agora. não binário, é tanta coisa, é uma desconstrução da linguagem. Gente, a língua portuguesa transespécies sendo desconstruída por causa de quê? De minorias que estão tentando inculcar na nossa mente de que a maioria está errada e de que a minoria é a que é correta. Por quê? Porque eles são vitimistas. Esse povo, eles amam se vitimizar. Eles são vítimas da sociedade, são vítimas da família, são vítimas do trabalho, são vítimas das cotas, né? Que não tem tantas cotas, que não dão tantas oportunidades. O feminismo mesmo é um campo de vitimismo. As mulheres não têm os mesmos salários que os homens. As mulheres não estão inseridas no mesmo mercado de trabalho que os homens. Tá, por que não se prepararam? Eu tenho 13 anos que viajo de avião. Eu viajei uma única vez com uma piloto mulher. Então, assim, as mulheres têm que se preparar para esse mercado. Ah, mas as mulheres são minoria na Câmara dos Deputados. Tá, as mulheres são minoria também sendo pedreiro. As mulheres são minoria também trabalhando dentro dos navios. As mulheres são minoria trabalhando em serviços braçais. Por que não se fala isso? Só se fala dos cargos e dos postos privilegiados. É porque há um vitimismo por detrás de tudo isso e o mundo, o Brasil, as igrejas estão cedendo, em alguns casos, a isso, né? É igreja para todo gosto, é igreja para o LGBT, porque assim... A pregação bíblica é uma só. A verdade bíblica é uma só. Venha como estás, que o Senhor venha como está, troca o seu fardo pelo de Cristo, lance seu fardo aos pés dele e ele vai te moldando, te trabalhando, te aperfeiçoando, até ser dia perfeito, como diz Provérbios 4:18. Mas nessas igrejas não, vai continuar no homossexualismo, vai continuar praticando o que não agrada a Deus e vai continuar congregando, sendo obreiro, sendo consagrado, né? Que a Tami, lá, o Tami, né, filha da Gretchen, é obreiro, né? Diácono. Nesse caso, diácono ou diácono? Misericórdia. Dá processo isso, né? Agora, diaconiza.
Vai dar no mesmo. É triste. Infelizmente, nós vivemos essa realidade tão terrível. Já pensou uma igreja com linguagem neutra, o pregador pregando na linguagem neutra? Nós todos hoje... Iremos. Gente, olha o hino nacional. Aquilo ali foi uma palhaçada. Que foi, Fábio? Cuidado, respira. Foi uma palhaçada, foi uma aberração. É algo que desconstrói o Brasil na visão de grandes líderes mundiais. Né? Como é que a gente vai... é porque a gente tem que agradar a minoria. Porque é cota para isso, é cota para gay, é cota para negro. Eu lhe respeito. Mas assim, eu penso que você tem que chegar em lugares pela sua inteligência, não pelas cotas. Não, porque a cota... Não, se você tem um intelecto e esse intelecto tá legal, tá funcionando, então você não precisa de cota para entrar numa faculdade, né? Por que tem que ter essa coisa? Por que tem que ter essa divisão do preto, do branco, disso ou aquilo? Não, somos todos iguais. Esses tempos atrás eu vi um comercial, eu não tenho televisão, não gosto de televisão, não uso televisão, mas se eu chego numa casa ou num escritório, num consultório, tá ligado à televisão, eu vou olhar. O que é que eu vi lá? Vai ter gorda na praia sim. E desde quando foi proibido? Desde quando foi proibido ter gay na faculdade? Desde quando foi proibido ter negro na faculdade? Não, as pessoas elas estão aí para ocupar os espaços, à medida que elas se preparam para ocupar. Vai ter gorda na praia, sim? Que tal? É mesmo? Não tem gorda na praia, não? Então... É porque o povo critica, né? Porque foge do estereótipo da sociedade, né? Então, o que acontece hoje? O Dia dos Pais, o Dia das Mães. Antigamente, era um pai com seus filhos nas propagandas ali e tudo mais. Aí hoje eles querem trazer essa integração e vai desconstruindo isso. Até né? no documento agora, além de pai e mãe, existe outro nome lá, sabe? Que eu não vou lembrar agora. Genitor? Não, tem um outro além de genitor também. Pois é. Então, assim, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, em algumas escolas estão sendo desconstruídos para fazer o Dia da Família. Por quê? Porque ninguém, em alguns lugares, ninguém pode dizer fulano só tem pai, fulano só tem mãe. Gente, nós não podemos nos calar. Ainda que com sua pouca força. Se você se preparar, eu creio que nesse tempo, Fábio, sabe o que está faltando? Não são tantos pregadores, não são tantas igrejas bonitas e ostentosas. O que está faltando é a gente preparado para entrar em lugares e debater a altura do que aquele povo debate, do que esse povo debate. Por exemplo, no Brasil, eu vejo uma mulher preparada, né, uma cristã, que é a Ana Campanholo, ela é muito preparada para defender, né, a feminilidade da mulher, a mulher conservadora, a mulher cristã, em detrimento ao feminismo. Mas o feminismo tem preparado as suas defensoras, as suas debatedoras, e elas estão ali, ó. E elas vão mesmo para cima e questionam. E cadê as mulheres cristãs preparadas para estar a essa altura de revidar essas falácias? Porque o feminismo fala mais... É muita mentira em cima do feminismo, né? Porque a gente vota por causa da briga das mulheres. Não, o voto foi uma concessão à mulher. Os homens, somente os homens votavam, porque eram só os homens que iam para a guerra. Então, isso foi uma concessão dada por homens a mulheres. E o Brasil, ele nem chegou a estar como a França. A França foi um dos últimos países a aceitar e a integrar o voto feminino. Então, assim, se você estudar, você não vai se deixar levar por falácias. É por causa do feminismo que a mulher trabalha. A mulher sempre trabalhou. Quando nós olhamos para a Bíblia, Débora é uma juíza, ela está trabalhando. Dorcas é uma costureira, ela está trabalhando. Ao longo da história da igreja, muitas mulheres investiram seus recursos para quê? Para que esses recursos fossem convertidos em escolas. Eles fossem convertidos em professores para preparar outras meninas, mulheres. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura, mas ela ia aprender com Paulo. Que negócio é de que a mulher não podia estudar ou trabalhar? Isso é uma palhaçada. Sim. Então, mais do que nunca, nós precisamos ter convicção da nossa fé, dos nossos princípios, dos nossos valores e também convicção que a Bíblia não só contém, ela é a palavra de Deus, né? Porque se nós não tivermos essa convicção de princípios, de valores, nós seremos enganados, manipulados. Aquilo que nós acreditamos como doutrina, como educação, poderá ser desconstruído para ser construída essas ideologias, né? Perversas e malignas. E todas essas ideologias são hostis ao evangelho. Todas elas trazendo a defesa do Estado laico, né? E com isso, o secularismo, ele vai privatizando a nossa fé e vai calando as pessoas que tentam falar. Né? Porque, assim, se você hoje se coloca, por exemplo, se uma esquerdista, se uma feminista se levanta contra a igreja, se levanta contra o cristianismo, não vai acontecer nada. Agora, deixa as mulheres cristãs se levantar e dizer, o feminismo não fez nada por mim, o feminismo está mentindo. As feministas, elas estão querendo não igualdade, elas estão querendo superioridade. Elas vão dizer o quê? Vão se levantar contra, vão atacar. Eu até falei num outro podcast, em um outro momento, que desde aquele período em que a Kelly Key lançou aquela música, Vem Meu Cachorrinho, a Sua Dona Tá Chamando, que as mulheres passaram a desrespeitar os homens com muito mais força do que antes. Isso ali por meados do ano 2000. Então, você vê que o século XXI, ele trouxe uma cultura de que o homem, ele tem que ser
ele se tornou afeminado. Para servir o gosto da mulher. É a mulher mandona, a mulher machona. Esses tempos atrás, eu estive com uma pastora, a mulher toda masculinizada. Cadê a feminilidade, a docilidade da mulher? Parece que foi se perdendo ao longo do tempo. As mulheres estão se masculinizando e os homens estão se afeminando, né? Estão emasculados, né? E tu viu, não sei se você chegou a ver, mas no Big Brother, eu não assisto, como te falei, mas no Instagram me sugere muita coisa. Teve uma pessoa que foi pro Big Brother e ele pediu perdão para uma mulher por causa do machismo. O Fiuk, né? Sim, para, gente, pelo amor de Deus. Assim como existem homens agressores e, inclusive... Seja homem, não peça desculpa por isso, né? Não, assim como existem homens agressores, Fábio, por exemplo, a gente pode ver também que depois que criaram o Disque Denúncia, né, para as mulheres denunciar os homens que estão agredindo, muitos chamados, isso foi comprovado, muitos chamados eram mentira. As mulheres brigavam com o homem, ligavam para a polícia, diziam que estava sendo agredida quando na verdade não estavam. Assim como existe homem opressor, existe mulher opressora. Assim como existe homem agressor, existe mulher agressora. Tem uma irmã de uma blogueira aí, que a gente viu um vídeo, ela foi na delegacia, registrou a ocorrência contra um cara que ela estava ficando. Quando pegaram a imagem das câmeras, ela estava rasgando o cara de unha. Entendeu? Era ela que estava batendo nele, ela estava chutando ele para quê? Para criar uma narrativa de que ela havia sido agredida. Entendeu? Então essa cultura é diabólica, essa cultura é mentirosa, essa cultura que tenta colocar a mulher em lugares de... E ela é vitimista também. Porque, por exemplo, nós vemos que teve uma blogueira que foi presa. O que elas disseram? Qual foi a narrativa construída? Porque nós somos mãe solo, porque nós somos nordestina, porque nós viemos da favela. Não, gente, pelo amor de Deus, eu sou nordestina. Eu passei por uma situação de divórcio depois de ter tido 3 filhos. E eu não fico me vitimizando por isso. Eu sou pai e mãe de 3 filhos. Né? Graças a Deus, Deus reconstruiu a minha vida, a minha história. Eu tenho uma figura de um homem dentro de casa para ensinar meus filhos, para auxiliar na medida do possível, mas eu não fiquei me vitimizando. Então, para com isso, né? Porque é nordestino ou do norte, ou seja, de onde for, que as coisas são diferentes, são mais difíceis. Se você for atrás, se você batalhar, se você estudar, se você se preparar, Deus vai te colocar onde Ele deseja te colocar. E o grande problema é que essas pessoas, que eles chamam de minoritárias, né? Por exemplo, os negros, os pretos, né? Não é nem mais negro agora. Os pretos não podem ser de direita. Viu as retaliações que a Juju Todinho sofreu só porque ela se posicionou como de direita? Pois ela fez até uma entrevista, um bate-papo com o Léo Dias agora. Tanto o Léo Dias quanto a Juju Todinho estava falando, por que preto não pode ser de direita? Por que todos os pretos têm que ser de esquerda? É complicado. Na verdade, todo mundo que se coloca como defensor da direita, dos princípios, da moral, dos valores, ele acaba sendo taxado. Por exemplo, você vê quantas narrativas foram criadas contra o Bolsonaro. Que o Bolsonaro roubou joia, que o Bolsonaro é isso, a família Bolsonaro não presta e tal, e tal. Não estou dizendo que ele é bom, não estou defendendo ele, que ele não precisa de minha defesa, mas uma coisa é fato. Até hoje não houve nada comprovado para colocar ele na cadeia. Né? Mas hoje, se você se colocar de direita, automaticamente ligam ao bolsonarismo. Você é bolsonarista. Então, ou você é bolsonarista, ou você é petista. E aquela briga, aquela coisa tão desnecessária. Enquanto isso, tem tanta coisa que realmente vale falar, né? Vale a pena falar sobre isso. Então, assim, se você se declara, por exemplo, eu compartilhei agora a situação da primeira-dama, né? Que ela fez uma super festa chamada Janja Palusa. Janja Palusa. Então, assim, o que acontece? Algumas pessoas pedindo, né, para que fosse revisto a questão financeira de como foi investido esse dinheiro e tal, porque foi comprovado que muitas empresas privadas e também até mesmo públicas cederam recursos para ela fazer essa festa. Aí o que dizem? Eu compartilhei, né? Eu disse, poxa, que triste. Aí a pessoa, triste é um crente defender alguém misógino, alguém que foi responsável pela morte de milhões de pessoas. Gente, para com isso. Se a gente estudar, se a gente sair da bolha, se a gente parar de usar o instrumento que o cavalo usa só para olhar para frente, né? E a gente começar a estudar e se aprofundar, a gente vai entender o que realmente é o marxismo, o que é o esquerdismo, o que é o comunismo, né? E a força que essa ideologia maligna tem aonde ele chega. Quando ele chega num país, ele destrói o país. Aí ficam usando alguns países que deram certo, mas olha para a situação desses países. São países fechados, que você não pode ter acesso sequer a algumas redes sociais, é tudo muito internalizado. Então a gente tem que estudar e sair da bolha. Vive numa ditadura, né? Sim, deu certo, mas... Sim, vive uma ditadura. E outra coisa, infelizmente, na igreja, se você busca, em algumas igrejas, se você busca adquirir conhecimento e se sobressai por causa disso, as pessoas começam a te ver de forma negativa. Né? Uma vez eu ouvi de uma esposa de pastor, nós não precisamos de teologia, nós não precisamos de gente aqui que dá curso, nós precisamos de joelho no chão. Tá, o joelho no chão resolve muita coisa, Deus atende,
Deus responde, Deus dá vitória, mas nós precisamos também de estudo. Estudo da palavra, estudo aprofundado, estudo sobre as atualidades. Precisamos estar informados. Tem um grande teólogo, que eu creio que já dorme com o Senhor, que ele disse que a gente tem que pregar com a Bíblia numa mão e o Jornal do Dia na outra, para fazer um comparativo entre o que aconteceu hoje e o que a Bíblia disse que aconteceria nesses tempos, né? Quando os tempos que antecedem a volta de Cristo.